Segunda de Reis, capítulo 17, é ali no Velho Testamento. Segunda de Reis, capítulo 17, e vamos principiar a ler o versículo 24. Muita da má fama dos samaritanos que nós conhecemos no Novo Testamento provém daqui. Segunda de Reis, capítulo 17, versículo 24 e seguinte. E o rei da Síria trouxe gente de Babel, e de Secuta, e de Ava, e de Amate, e Sefarvaim, e a fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. E tomaram a Samaria em herança, e habitaram nas suas cidades. E sucedeu que, no princípio da sua habitação ali, não temeram ao Senhor, e mandou entre eles o Senhor leões, que mataram alguns deles. Pelo que falaram ao rei da Síria, dizendo: a gente que transportaste e fizeste habitar nas cidades de Samaria não sabe o costume do Deus da terra. Pelo que mandou leões entre ela, e eis que a matam, porquanto não sabe o culto do Deus da terra. Então o rei da Síria mandou dizer: levai ali um dos sacerdotes, transportaste de lá, e vão-se e habitem lá. E ele lhes ensina o costume do Deus da terra. Veio, pois, um dos sacerdotes que transportaram de Samaria, e habitou em Betel, e lhes ensinou como deviam temer ao Senhor. Porém, cada nação fez os seus deuses e os puseram nas casas dos altos que os samaritanos fizeram, cada nação nas suas cidades nas quais habitavam. E os de Babel fizeram Sucote Benote, e os de Cuta fizeram Nergal, e os de Amate fizeram Acima, e os de Aveus fizeram Nibaz e Tartaque, e os sefarvitas queimaram seus filhos no fogo, e Adrameleque e Anameleque, deles Sefarvaim. Assim temiam ao Senhor. E dos mais baixos fizeram sacerdotes dos lugares altos, os quais exerciam o ministério nas casas dos lugares altos. Assim que ao Senhor temiam, e também a seus deuses serviam, segundo o costume das nações dentre as quais tinham sido transportados. Até ao dia de hoje, fazem segundo os primeiros costumes, não temem ao Senhor, nem fazem segundo os seus estatutos, e segundo as suas ordenanças, e segundo a lei, e segundo o mandamento que o Senhor ordenara aos filhos de Jacó, a quem deu o nome de Israel. Contudo, o Senhor tinha feito um conselho com eles, e lhes ordenar, dizendo: não temereis outros deuses, nem vos inclinareis diante deles, nem os servireis, nem lhes sacrificareis. Mas ao Senhor que vos fez subir da terra do Egito, com grande força e com braço estendido, a este temereis, e ele vos inclinareis, e a ele sacrificareis. E os estatutos, e as ordenanças, e a lei, e o mandamento que vos escreveu, tereis cuidado de observar todos os dias, e não temereis a outros deuses. Até aqui. O povo que habitava na terra prometida foi exilado. Eles fizeram o que era mau aos olhos do Senhor. No início deste capítulo 17 nós vemos que eles desagradaram ao Senhor na forma como cultuavam a Deus, na forma como tentavam se aproximar da divindade. Eles não só cultuavam a Deus, mas pelo contrário, eles afastaram-se de Deus, cultuaram aos deuses das nações que os rodeavam. E diz a Bíblia que o Senhor rejeitou. E eles foram expulsos da terra prometida. E o rei que procedeu desta forma, que tirou aquele povo da terra prometida, levou outra gente, outros povos, para habitar aquele mesmo lugar. E esses povos viveram lá. E havia uma ideia de que cada localidade, cada terra, estava sujeita a uma divindade. E essa divindade exigia ser cultuada de uma determinada maneira, de determinada forma. E Deus castigou aquele povo que foi para lá habitar, que não era herdeiro da promessa. E eles pensaram, que erradamente, que era porque eles não cultuavam aquele Deus daquela terra. Então qual foi a grande ideia do rei da Síria? Olha, eles chamaram dos sacerdotes, daqueles que saíram daqui, que nós tiramos daqui, e de chamá-lo, trazei-o a este lugar, para que ele ensine ao povo que nós trouxemos aqui a forma correta de adorar este Deus que pertence apenas a este lugar. E ele foi buscar o sacerdote e ele ensinou o povo. E nós lemos, aquele povo começou a adorar a Deus.
adorar a Deus e outros deuses, cada um segundo a sua nação. Mas a minha Bíblia diz que Deus é Deus do universo. Não é um Deus de uma determinada terra. Não é um Deus de um determinado lugar. Ele é o Criador dos céus e da terra. O povo da herança, o povo de Israel que saiu, que foi expulso daquele lugar, eles saíram daquele lugar porque não seguiram o Senhor. E foram expulsos. Porque eles tinham vindo do Egito. Eles tinham vindo do Egito com um braço forte, mão estendida. O Senhor os tinha guiado pelo deserto. Abriu o mar vermelho para eles passarem em seco. E herdaram a terra da promessa. Mas não foram fiéis. Não foram obedientes. E o Senhor os expulsou. Quando nós nos aproximamos de Deus, nós devemos dar a Deus aquilo que pertence a Deus. E o que é que pertence a Deus? Toda a glória. Toda a glória pertence a Deus. E não há pouco cantamos. Tudo louva ao Senhor. Toda a glória pertence a Ele. Aleluia. Se alguma glória nos é dirigida a nós, nós devemos conduzi-la para Deus. Porque essa glória pertence a Ele unicamente. Ele é o Senhor, o Criador de todas as coisas. Aleluia. Não pertence a um espaço, não pertence a um determinado grupo. E Ele é o Criador dos céus e da terra. E exige. E Ele, pelo seu amor, nos conquistou com o sangue derramado na cruz do Calvário para si mesmo. Mas Ele exige que nós andemos na sua presença. É certo que por vezes nós tropeçamos. Por vezes caímos. E nos tornamos indignos. Tornamos-nos infiéis. Mas Ele permanece fiel. Ele não se pode negar a si mesmo. Aleluia. E Ele permanece fiel. E ao permanecer fiel, Ele continua com a sua mão estendida, continua com o seu braço esticado para nos ajudar. Tal somente nós clamemos a Ele. Nós adoremos o seu nome. Amém. Podemos, irmãos, ficarem em pé. Nós vamos continuar a adorar a Deus. Vamos levantar a nossa voz ao trono da graça do Senhor, sabendo que Ele ouve a nossa voz. Vamos curvar as nossas cabeças. Aleluia. Nosso Deus e nosso Pai, nós damos graças ao Teu nome, ao Senhor, na tarde deste dia, porque é grato o privilégio que nós temos de cultuar a Ti, ó Senhor, sabendo que Tu és o Deus, o Criador dos céus e da terra, és o grande Eu Sou, ó Senhor. Muito obrigado pelo dia em que abriste o nosso entendimento, ó Senhor. Fizeste-nos compreender que caminhávamos nas trevas, estávamos longe de Ti, ó Senhor, mas pelo Teu muito amor com que Tu nos amaste, ó Senhor, Tu enviaste Jesus Cristo a este mundo para morrer em nosso lugar, para cumprir o plano que Tu planeaste na eternidade, ó Deus. Muito obrigado, ó Senhor, por tudo quanto Tu tens feito. Ó Senhor, nesta tarde nós queremos cultuar o Teu nome, queremos Te render honras, glórias e louvores, porque é grato o privilégio que nós temos de estar na Tua presença, ó Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a sermos achados dignos de estar na Tua presença, que o Teu nome possa ser exaltado, que o Teu nome possa ser glorificado nesta tarde, Senhor. Também quero pedir pela continuidade deste culto, que acima de qualquer homem ao Teu nome seja dada a glória e Tu te possas alegrar com o culto que o Teu povo te oferece, Senhor. Ó Senhor, também que manifeste o Teu poder no nosso meio. Possamos ver sinais, prodígios e maravilhas realizados em Teu nome, ó Jesus, porque nós sabemos, ó Senhor, que Tu és Deus e forte nenhum ao outro. Também queremos, ó Senhor, poder entregar o Teu servo nos vais pôr a Tua palavra. Usa nas Tuas mãos de uma forma poderosa, para que o Teu Santo Espírito tenha liberdade neste lugar, ó Senhor. E nós possamos guardar a Tua palavra, o nosso coração, para não pecarmos contra Ti, ó Senhor. Continua, Senhor, a ser com cada um de nós, pois são estas bênçãos que eu peço, em nome de Jesus e para a Tua glória. Amém. Aleluia. Glória ao Teu nome, Senhor. Glória ao Teu nome, Senhor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor, onipotente descansará.
E que cada um de nós possa dizer isto mesmo, que somos do Senhor, do Deus Criador dos céus e da terra. Nós vamos aproveitar para levantar a nossa oferta, antes de ouvirmos aquilo que o Senhor tem para nós nesta tarde. E vamos cantar o hino número 400. Este hino fala da forma que nós devemos viver com Deus. Começa logo por dizer no primeiro verso: em Jesus vivendo cada dia. Então, todos os dias nós devemos viver ligados ao nosso Deus, ao nosso Salvador, ao nosso Criador. Amém? Em Jesus vivendo cada dia. Em Jesus eu tenho alegria. Em Jesus todo-se harmonia. Em Jesus desfruto a paz de Deus. Em Jesus não temo mal e a morte. Em Jesus e sofre mal e forte. Em Jesus meu barco rumo à morte. Em Jesus eu sempre hei de vencer. Amém. Aleluia. Vamos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. Né? Aleluia. Amém. A paz de Deus para com todos os irmãos. Amém. É sempre um privilégio estar aqui com os irmãos e partilhar a palavra de Deus com os irmãos. E meus irmãos, o que nós aprendemos da palavra de Deus é que Deus, na semelhança de homem, se apresentou à humanidade. Amém? Acreditam Amém. nisto? Amém. Glória a Deus. Na pessoa de Jesus, em forma de homem, Deus revelou-se aos homens. Amém. Mas qual a razão? Deus não poderia ter usado de outra forma? E quando nós olhamos para a palavra de Deus, vamos ver que Deus torna tudo tão simples, tão claro, tão transparente, e que torna as coisas mais difíceis aos homens. Em fazer o quê? Em desculparem-se. Vocês já repararam-se que muitas das vezes nós temos sempre que arranjar uma forma de ter uma desculpa. Não é? Arranjamos sempre formas de desculparmos, mas Deus, que é 100% sábio, sabe todas as coisas. Ele nos conhece, Ele nos sonda. Então os propósitos de Deus é ser bastante claro em relação àquilo que Ele quer da humanidade. Mas irmãos, então, o que é que Jesus, na forma de homem, 100% Deus, mas na forma de homem, o que é que Ele faz? É tão interessante isto, porque Ele pega no conhecido. O que é que Jesus faz? Pega naquilo que todos nós conhecemos, que na altura, tudo o que as pessoas conheciam, os seus hábitos, os seus costumes, então Ele pega nisso e então começa a revelar coisas espirituais. Isto é tão interessante.
o desconhecido torna-se conhecido pelos os hábitos e os costumes dos homens. Então, o que era o desconhecido? As coisas celestiais. Os homens ainda não conheciam verdadeiramente a Deus. Ainda tinham muitas carências de Deus. Então, Deus revela-se em amor, revela-se em pessoa, na pessoa de Jesus. Amém. E isto, meus irmãos, está escrito em Mateus, capítulo 13. Vamos também podemos ler isto. Mateus, capítulo 13. 34. Então, pegar no conhecido e revelar coisas desconhecidas, na Bíblia é designado por parábolas. Correto? Já ouviram falar parábolas? Não é nada desconhecido, não é? Pegar nos hábitos, nos costumes humanos e revelar verdades espirituais, a isso chama-se parábolas na Bíblia. Então diz assim a palavra de Deus. Tudo isto disse Jesus. Isto, Mateus 13, 34. Tudo isto disse Jesus por parábolas à multidão. E nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta que disse: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Coisas ocultas. Coisas que os homens ainda não conheciam. Então a coisa começa aqui a ficar assim um bocado mais complicada para nós, não é? Mas ao mesmo tempo mais simples. O homem quer saber a verdade ou não? O homem se alegra na verdade ou não? Há quem queira rejeitar a verdade. E é isso que nós somos confrontados. Estou eu a alegrar na verdade? Que está em Deus? Estou eu a afirmar-me na verdade que se chama Jesus? E nesse contexto, meus irmãos, nós vamos ler uma parábola que está em Lucas, capítulo 11. Depois pegar no versículo 1. A parábola que nós vamos ler. Isto para entender o quê? Porquê que eu falei em parábolas? Porque Deus vai pegar num costume, vai pegar num hábito e vai transformar isso numa verdade espiritual. Muitas das vezes, o que é que isto quer dizer? Nós, muitas das vezes, olhamos para a palavra de Deus e Deus alimentou multidões. Deus curou multidões. Mas esta é a verdadeira razão da revelação de Deus à humanidade. Será que Deus, através do envio do seu Filho, Jesus Cristo, veio para alimentar multidões? Veio para curar as enfermidades da humanidade? Será que este é o verdadeiro sentido do sacrifício de Jesus? Será que é este o verdadeiro? Então nós vamos ver qual é o verdadeiro sentido. O que é que Jesus pega nesses hábitos, nesses costumes, o que é que eles então nos traz? E quando fala numa coisa quer dizer outra. E muitas das vezes é muito fácil nós pegarmos em algo. Ei, Jesus é fantástico, Deus é fantástico, preocupa-se muito com o meu bem-estar e preocupa-se. Mas isso não é mentira, isto é verdade. Ele preocupa-se. Mas ele está mais preocupado noutra coisa. Ele está preocupado mais noutra coisa. Ele está preocupado em que tu vivas eternamente. Amém. Ele quer-te na tua presença. Ele quer que tu um dia possas estar na presença dele. Ele quer que eu possa estar na sua presença eternamente. Ele não te quer afastar dele. Não te quer afastar dele. Ele sabe que o verdadeiro problema da humanidade não é falta de pão. Não é falta do vestir. Esse não é o verdadeiro razão. Vamos lembrar, agora passa a expressão, vamos lembrar uma vez que foram ter com um homem muito rico, e disseram assim para ele: você acha justo o que você está a fazer? Você gasta milhões numa tentativa de viajar para outro planeta. Você acha justo o que está a fazer? Você não podia pegar nesse dinheiro e doar às pessoas e acabava com a fome no mundo? Você
a quantidade de dinheiro que você já gastou em fazer naves espaciais, você pegava nesse dinheiro e acabava com a fome no mundo. Então ele disse assim, então vamos fazer uma coisa. Eu dou-vos o dinheiro que vocês precisarem. Eu vou doar uma parte da minha fortuna. Milhões. Bilhões. Ele disse, eu vou-vos doar então uma parte da minha fortuna para vocês acabarem com a fome no mundo. Mas se vocês não acabarem com a fome no mundo, vocês têm que me devolver o dinheiro. O que é que aconteceu? Não aceitaram. A fome da humanidade então não está na falta de pão. Então vamos ler em Lucas capítulo 11. Isto vem numa questão, esta parábola vem numa questão em que os seus discípulos pedem a Jesus: Senhor, ensina-nos a orar. Senhor, ensina-nos a orar. Então Jesus vai responder numa parábola. Vocês veem, é bastante interessante. E então diz assim a palavra de Deus, em capítulo 11, versículo 1. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E ele lhes disse: quando orares, dizei: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano e perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos der. E não nos conduzas em tentação, mas livra-nos do mal. Então, aqui, meus irmãos, o que é que Jesus faz? Jesus dá-nos aqui um modelo de oração. Não vou estar aqui a falar muito acerca disso, não é o ponto que eu quero salientar, mas o que nós também podemos tirar pela oração, meus irmãos, isto fica só aqui uma à parte. Se nós repararmos aqui para o modelo da oração, em primeiro lugar está a primazia a Deus. Amém. Na oração, muitas vezes existe um certo egoísmo, não é? E começamos a pedir em nosso proveito. Ok? E ele dá-nos aqui um modelo. Dá toda a primazia a Deus. Honra a Deus acima de todas as coisas. Dá graças a Deus. E depois, então, tu vais pedir. Mesmo quando nós formos a pedir, ele já sabe. Porque ele é 100% onisciente, onipresente, não é? Onipotente. Então, quer dizer que na oração dos discípulos deve estar em primeiro lugar, honras a Deus. Okay? E depois vem, então vimos nós depois. Então, o que é que depois Jesus faz em complemento à oração? Diz assim no versículo 5. Disse-lhes também. Jesus vai-lhes explicar o modelo da oração. Versículo 5. Disse-lhe também: qual de vós terá um amigo e se for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tendo que apresentar, se ele respondendo de dentro disser: não me importunes, já está a porta fechada, e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para estudar. Digo-vos que, ainda que não se levante a dar-nos, por seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da sua importunação e lhe dará tudo o que houver mista. Então, meus irmãos, então o que é que nós estamos aqui? E isto é para explicar o modelo da oração. O que é que aconteceu? Uma pessoa foi apanhada desprevenida. Foi ou não foi? O que é que aconteceu à meia-noite? À meia-noite alguém chegou e bate à porta. E ele tinha alguma coisa para dar àquela pessoa? Aquele amigo que chegou? Tinha? Não tinha nada. Você já viu em que situação é que ele ficou? Isto para dizer que as pessoas era normal naquela altura ter alguma coisa em casa, porque às vezes podia aparecer alguém desprevenido de forma inoportuna, correto? Era normal as pessoas terem alguma coisa em casa. Então é por isso que Jesus fala disso. Aquilo não tinha nada. Mas também, isto é hora de chegar à casa de uma pessoa. Então ele não fazia um telefonema? Pois é. E os irmãos, mas havia telefone naquela altura? Não havia. Agora é fácil. Como eu faço? Eu ligo para a minha mãe: mãe, daqui a um bocadinho estou aí. Pois,
Passar 10 minutos, estou lá. Mas não era assim há 2000 anos atrás, meus irmãos. E não vai há muito tempo. Para fazer uma viagem de Porto de Lisboa, não se podia dizer assim, eu daqui a 3 horas estou ali. Não é assim. As pessoas tinham que ir a pé, de cavalo, de camelo, ou de carroça. Havia muitos imprevistos para fazer essas viagens. Nunca se tinha uma hora para chegar à casa de alguém. Tanto chegava hoje, como chegava amanhã. Então as pessoas tinham que estar precavidas para sempre receber uma visita. E ainda hoje é mais ou menos assim. Você tem sempre alguma coisa, se não tiver mais nada, tenho uma caixinha de sortido, está bem? E fazem um chazinho e tem que dar. Eu estou a brincar, mas é verdade. Mas apesar de que assim, este homem ficou assim surpreso porque chegou uma pessoa inoportuna. Então o que é que ele faz? Vai à casa do vizinho, do outro amigo, não é? E bate à porta. E o que é que diz o outro lado? Não me incomodes, que eu agora estou a dormir, estou com os meus filhos na cama, não venhas para aqui chatear. E o que é que ele faz? Continua a bater. Arranja-me 3 pães, dá-me 3 pães. E o que é que aconteceu? Ele só saiu de lá quando recebeu os 3 pães. Foi ou não foi? Agora, como contraste, podemos dizer que aquela mãe era Deus? Não. Como contraste, não podemos dizer que aquela mãe era Deus. Mas podemos pôr-nos no lugar do suplicante, não é? Podemos pôr no lugar dele. E nós vamos a ver onde aqui está a levar à persistência. À persistência. Então o que é que Jesus estava a ensinar? O que é que tu oras e pedes? O que é que tu... Quando te diz a mim, o que é que estás a pedir? E ele mesmo diz, atenção, Deus não é aquele homem mau, vai embora, não vai embora, não. Aqui o contraste é a pessoa que vai pedir àquele homem. Então o que é que Deus está aqui a dizer? O que é que Jesus está aqui a dizer? Tu não tinhas para dar. Tu não tinhas para dar. E apareceu alguém naquela hora que tu tinhas que ter para dar. Então tu tens que dizer a Deus porque é que tu estás a pedir. Eu estou a pedir porque preciso de ter para dar. É ou não é? Se eu vou pedir a Deus, é porque eu preciso. Mas porquê é que tu precisas? Para ti? Então vamos entrar num... Estou a ser egoísta. Então estou a ser egoísta. Estou a pedir para mim. Jesus é por ele. Então, meus irmãos, quando nós olhamos para a palavra de Deus e a explicação, nós aprendemos já uma coisa: a suplicar e a não a desistir. E depois, o que é que ela nos ensina? Vais pedir o quê? Vais pedir pão. O que é que tu vais pedir a Deus? Vais pedir pão. E porquê que eu quero pão? Se eu tenho pão. Tu vais pedir pão para teres que partilhar com os outros. É o que Jesus está aqui a dizer. Tu vais pedir pão para partilhar com os outros. Quando alguém te bater à porta, tu tens de estar nutrido. Tu tens de estar bem alimentado. Tu tens de estar alimentado com pão. E tu vais ter para partilhar com aquele que te veio pedir e que veio pedir auxílio e que veio... Isto quer dizer, tu tens de ter a palavra do pão do céu. Mas já estamos mesmo a falar de pão. Quem é o pão? Agora vamos assim, está a ser confuso. Eu agora vou pedir pão a Deus. Vamos a João 6. João capítulo 6. (46). Então diz assim João 6,46. Não que alguém disse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto ao Pai. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida.
Vossos pais comeram o maná do deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então, quando nós olhamos, o que é o pão? De onde é que vem o alimento? É como estávamos a dizer ao início. Jesus pega nos costumes, nos hábitos e transforma-os em verdades espirituais. E quando aqui se fala no pão para alimentar de facto fisicamente, no intuito não é isto que Jesus quer fazer. Isto para quê? Para quê? Para já, em primeiro lugar, ter um objetivo na oração. E o objetivo da oração, em primeiro lugar, sim, glorificar o nome do Senhor. E depois nutrir. Nutrir-nos. Nós precisamos nos nutrir, nos alimentar pela comunhão com Deus. E a oração, sem dúvida nenhuma, também traz comunhão com Deus. Quem quer falar com Deus é ter comunhão. Enquanto mais comunhão nós tivermos com Deus, mais alimento temos, mais nutridos estamos. Então nunca seremos apanhados desprevenidos. Nunca seremos apanhados desprevenidos. Teremos sempre uma palavra a dar. Isto é o que é que Jesus quis dizer aos seus discípulos. Nunca despeçam ninguém sem alimentá-lo. Nunca. Então quer dizer, qual é a prioridade que Jesus chama para aqui? Alimentar as multidões. Então somos todos convocados. Jesus convoca todos os seus discípulos, convoca todos os seus discípulos na partilha do pão. Mas não é Jesus, é Jesus. Então o que é que nós vamos fazer? Falar de Jesus. Falar desse pão do céu. Quem é? Jesus. É só isso. É tão simples, não é? E então é esse pão que se chama Jesus que vai nutrir, alimentar. Mas em primeiro lugar já eu estou cheio. Lucas, outra vez na mesma mensagem, vamos ler o resto, Lucas 11, 9. E depois diz assim então a palavra de Deus. E eu vos digo, Lucas 11, 9, onde estávamos a ler ao início. Lucas 11, 9. E eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. O que é que isto de Jesus quer dizer? Que não é igual àquele homem. Não me incomodes. Eu agora estou a dormir. É ou não é? Não é isso que ele diz assim. Não é que Jesus, o que é que ele disse? E eu vos digo. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei. Se vocês baterem à minha porta, eu abro a porta. É o que Jesus disse. Eu abro a porta. Mas se eu demorar a abrir a porta, mas se eu demorar um dia a abrir a porta, porque só ele é que sabe, ele está farto de nos ver a bater à porta. Mas por um dia eu vou bater à porta de Jesus e ele demorar a responder, o que é que ele disse? Faz como a este homem suplicante. Clama uma vez, clama duas vezes e clama 3 vezes que eu vou abrir a porta. É ou não é? O que ele está a dizer. Clamas uma, clamas 2, clamas 3, clamas 4 e ele vai abrir a porta. E vai ouvir a tua oração. Ele já ouviu. Mas, às vezes, são lições que nós apanhamos. Não quer dizer que todas as vezes, oh pai, eu quero aquilo, oh mãe, eu quero aquilo, e o pai e a mãe vêm dar. Muitas vezes não é assim. Chama-se, agora vou ser um bocadinho mau. Muitas vezes temos que fazer para merecer. Mas aqui em relação a Jesus não é bem assim, não é? Em relação a Deus não é assim fazer para merecer. Porque na realidade nós nunca merecemos. É o amor dele. Mas muitas das vezes o que ele quer de nós é que nós possamos crescer. E crescer espiritualmente. Em maturidade, em espiritualidade, crescer. Aleluia. O objetivo sempre é esse. E nós estamos verdadeiramente nutridos. E estamos em comunhão com Deus.
E desta forma nós podemos transmitir e partilhar com outros. Porque é isso que Jesus nos fala. Então o versículo 10 diz assim: porque qualquer que pede, recebe. E a quem busca, acha. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. E qual o pai dentre vós que se o filho te pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. E de repente, ele nem fala aqui em pão. Termina com o quê? Tu pedes, então, pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo. Pois o povo transforma-se, o pão transforma-se aqui no Espírito Santo e todas as bênçãos inerentes ao Espírito Santo. Eu costumo dizer, nisto, meus irmãos, costumo dizer, quanto mais melhor. Quanto mais melhor. Eu preciso muito de longanimidade. Eu preciso muito de paz. Eu preciso muito, meus irmãos, de amor. Muitas das vezes estamos agarrados à fé. Muitas das vezes estamos agarrados à sabedoria. Estamos agarrados a tanta coisa. Depois esquecemos de uma coisa. E o amor, onde é que fica? 1 Coríntios capítulo 13, os irmãos depois leem, por favor. Não é para ler agora, é trabalho para casa. E o amor, onde é que fica? Quer dizer, meus irmãos, mesmo. Por isso é que nós, muitas das vezes, está tudo focado no amor. E, de facto, nós devemos ir em oração por fé. Eu vou em oração por fé a Deus. Mas qual é a razão? A razão já está baseada no amor, meus irmãos. Tu, se queres alimentar alguém, se queres partilhar, já está focado no amor. Já não é focada na fé, é focada no amor. Tu te preocupas com a outra pessoa. Deus pôs um sentimento de preocupação por outra pessoa, em que tu queres partilhar com aquela pessoa e da qual tu sabes que precisas. Então isto não é fé, chama-se amor. Tu não tens coragem de estar de barriga cheia e estás a comer bifes com ovos, aqueles ovos caseiros, estão a ver? Bifes, ovos. E não tens coragem de estar a comer e vês o outro que está ao teu lado com fome, não tens coragem. Sabes porquê? Porque já está o amor de Deus na tua vida. Então tu vais partilhar a tua comida com Ele. Tu vais partilhar. Tu vais partilhar. E não vem de ti. Vem dele. Isto vem de Deus. Tu vais buscar pela fé, mas depois é o amor que te vai fazer dar. Estão a perceber? É o amor. Sabem porquê? Porque Deus amou o mundo de uma maneira. O que é que Ele fez? Deu. Foi ou não foi? Mas era quê? O amor. E são estas verdades, meus irmãos, que nós temos dezenas de parábolas. São fantásticas. E esta aqui ensina-nos a isso. Pede, mas diz a Deus porque é que estás a pedir. E se nós dissermos a Deus, e quando nós pedimos, internalizarmos isto, porque é que eu estou a pedir? Então eu vou entender. Muitas das vezes somos capazes até de recuar no pedir. Porque muitas vezes estamos a pedir em proveito próprio, é o egoísmo. E nós não podemos esquecer. Se nós sendo maus, sabeis dar algumas coisas ao vosso filho, quanto eu mais a vós, então o que é que esquecer? Olha, dá primazia às coisas de Deus. O resto é comigo. O resto é comigo. Deus não quer que eu faça o impossível, não é? O impossível não é para mim. Mas há uma coisa que Ele sabe que eu sei fazer. Sabem disso? Há uma coisa que Deus sabe que eu consigo fazer. E eu também sei. É um problema. É dar a primazia a Deus. E a única coisa que eu preciso fazer é dar primazia a Ele. O resto, aquilo que é impossível, deixo para Ele. Então o que é que Ele pede? Aproximação, comunhão e descansar nele na realidade. Então quando nós formos em oração, é pedir para dar.
Amém, meus irmãos? Eu não vou alongar mais e teríamos vários versículos para ler acerca do amor, mas não vamos ler, porque os irmãos já conhecem. Amém? Mas na realidade, que nós possamos pedir boas coisas para podermos dar. E uma delas é o amor. Uma delas é o amor. Que nós possamos pedir coisas boas para nós podermos partilhar. Amém, meus irmãos? Amém. Eu vou pedir ao nosso irmão Custódio para terminar com a oração e também fazer os anúncios. Amém. Amém. Graças a Deus. A paz do Senhor, amados irmãos. Amém. E espero que todos nós possamos guardar essa palavra no nosso coração. Amém. Glória ao Senhor. Não sei se temos aqui alguém pela primeira vez nesta tarde. Queremos dar as boas-vindas. Temos alguém? Temos aqui um jovem, sim senhor, amigo do António e amigo do Emanuel. É isso? Muito bem. Muito bem. E como é que é o teu nome, jovem? Anastácio Garcia. Anastácio. Muito bem. Anastácio Garcia. Muito bem. Então nós vamos ficar de pé, está bem? E vamos dar as boas-vindas aqui ao nosso jovem Anastácio, que venha muitas vezes, tenha aqui um lugar à sua disposição, está bem? Amém? Muito bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe, está bem? Nosso Deus, obrigado, Senhor, por este tempo passado na Tua presença. Obrigado, meu Senhor, porque sabemos que o louvor, a oração, chegou ao trono da Tua graça e Tu te agradas, Senhor, porque Tu habitas no meio do louvor. Obrigado, meu Deus, também pela palavra que temos escutado. Ajuda, Senhor, a cada um de nós a ouvi-la, meu Senhor, mas principalmente praticá-la. Deus abençoa o Teu povo nesta tarde, dá-nos um resto do dia muito abençoado e ainda, Senhor, quando vamos cultuar a Ti, Deus continua a abençoar e a salvar vidas para o Teu reino. Tudo entregamos nas Tuas mãos, agradecemos tudo em nome de Jesus. Amém. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Seu Espírito Santo seja com cada um de nós até à vinda do Senhor. Amém. Que Deus abençoe. Um resto de dia abençoado. O culto está terminado.